Daniel 9, 25. Vejam só. Vamos ler. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, está vendo? Jerusalém, desde a saída da ordem. Por isso que começou, né, como eu falei, na ordem de Artaxerxes, perdão. Né? Em 457. Foi a partir da ordem para restaurar e para edificar, não só o templo, mas Jerusalém como cidade. Veja, até o ungido, o príncipe. Agora veja o que diz. Haverá 7 semanas e depois, 62 semanas. Qual é o total disso? 69 semanas. Então, são os 2 primeiros períodos. Né? As 7 primeiras semanas correspondem ao início, quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, até a restauração, que foi por volta do ano 408. E no caso, quando você faz o cálculo, transformando para semanas, dá 49 anos. 49 anos. Então, houve esse período de restauração, e aí, quando encerrou esse período, dessas 7 primeiras semanas, aí entrou o período das 62 semanas. 62 semanas correspondem a 434 anos. Tá? Então, quando houve a restauração, concluiu a restauração, houve então essas semanas, 62, na verdade 434 anos. Se você calcular, amado, ele vai bater exatamente no final do ano 26 depois de Cristo. Note, amado, a exatidão da história. Como é maravilhoso isso. Como é tremendo. Porque no final do ano no ano 26 depois de Cristo, no caso, foi exatamente o final desses 434 anos, que somados às primeiras 7 semanas, dá um total de 483 anos. Foi exatamente o final do ano 26. Aí começou a última semana, que alguns dizem que vai vir, mas na verdade não. A última semana começou exatamente no início do ministério do Messias. No caso, o ano 27 depois de Cristo. É tremenda a exatidão, meu amado. Então, houve as primeiras 7 semanas, são 49 anos. Aí concluiu-se lá o período, de restauração. Depois houve 62 semanas, 434 anos, que totalizou 69. Encerrou a semana 69, no final do ano 26, no início do ano 27, Jesus começou a assumir o seu ministério. Tremendo isso, Então, a última semana, os últimos 7 anos, porque uma semana de anos são 7 anos, começou exatamente na manifestação do ministério de Jesus, no início do ano 27, depois de Cristo. Vamos ver, então, a conclusão da última semana, Daniel 9, 26. Depois vamos ver o 26 e o 27, eles falam exatamente da última semana. Na última semana, houve 2 períodos. A última semana, ela foi separada em 2 períodos. 3 anos são 7 anos no total, Então foram 3 anos e meio, e vocês vão ver que bate certinho. 3 anos e meio no primeiro período. Houve um período que nós chamamos de período transitório, período de transição, e depois começou a grande tribulação. A gente vai chegar lá. Vamos ver o 26. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Vamos ler. E depois olha só, depois, ou seja, se é depois da semana 69, está se referindo à semana 70. E depois das 62 semanas,
somadas as 7 primeiras, das 69, será cortado o ungido. Quem é o ungido, amado? Raciocinem comigo. Quem é o ungido? O Messias? É Jesus. Então o que está dizendo aqui? Que Jesus seria cortado dentro da semana 70. Como é que ela vai acontecer ainda? Então Jesus não morreu ainda? Será cortado ungido, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir. Aqui, esse príncipe que haveria de vir, no caso, foi Tito, que veio com os exércitos romanos para destruir. O Tito, amado, ele foi o agente de Jesus para a destruição de Jerusalém. Entende? Tito foi, por isso que é chamado de príncipe aqui, porque na verdade Tito foi, entre aspas, Jesus vindo para destruir Jerusalém. Só que o Tito foi um instrumento, e a gente vai falar disso depois, quando a gente for falar de Mateus 24, a história das guerras dos judeus, a gente vai falar disso depois, tá? Mas isso aqui é Tito que veio e destruiu, a história comprova isso, né? Jerusalém no ano 70. Então já se cumpriu. E o povo do príncipe que há de vir, olha só, amado, destruirá a cidade e o santuário. Eles dizem que vai, olha só o que eles dizem, amada, forçação de barra, queridos, que as pessoas fazem hoje para colocar no futuro. Eles dizem que vai vir um governo, que vai ter um pacto com Israel, que eles vão construir um novo templo de adoração, para aí sim ser destruído, amado. Qual é o sentido disso? Já aconteceu. A história comprova. Ele destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Porque, claro, não uma inundação literal de água, mas uma inundação de exércitos, de destruição, de morte. Aí falei, até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então, na primeira parte do versículo 26, está falando do que Jesus faria na cruz, né? Será cortado um ungido. Tá bom? Isso aqui é a primeira parte da última semana, tá? Na segunda parte do versículo já fala da segunda parte da semana, a conclusão, a destruição. Vamos para o versículo 27. Vejam só. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Veja, quero abrir um parêntese aqui. Alguns entendem que essa aliança é a nova aliança, o novo pacto. Eu, particularmente, não entendo assim, tá? Ah, mas Cristiano, por que você não entende assim? Deixa eu explicar. Aqui está falando de uma aliança, não a aliança. Ele fará uma aliança que durará uma semana. A gente sabe que o novo pacto, ele é eterno. É uma aliança eterna. Ela não dura uma semana. Então, o que é isso aqui? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Eu entendo isso aqui como Jesus assumindo o compromisso messiânico. Essa aliança, o que é uma aliança? É um compromisso. Quando Jesus assumiu o seu ministério, no início do ano 27, lá, ele estava fazendo uma aliança messiânica. Olha, eu vou cumprir o que eu vim para cumprir. Durou uma semana, por quê? Porque foi justamente a última. Tá bom? Fecha parêntese. No meio da semana, olha só, amado, a semana começou no início do ano 27, Jesus começou o seu ministério, tá? No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. No meio da semana, no caso aqui, é o quê? 3 anos e meio. Amado, foi exatamente o tempo que Jesus morreu depois que ele iniciou o seu ministério. Pouco mais de 3 anos depois. Ele morreu por volta da metade, por ali, do ano 30. Alguém pode até estranhar, mas Cristiano, Jesus não morreu com 33 anos e tal. É porque há uma imprecisão histórica do ano 0. Tá? Isso é um outro assunto e tudo mais, mas há uma imprecisão histórica. Mas existem já estudos e cálculos que apontam que, de fato, Jesus morreu por volta do ano 30. Isso já está praticamente confirmado historicamente. Então, no ano 27 iniciou o ministério, no meio do ano 30, Jesus morreu. Exatamente o que Daniel falou aqui, amado. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ele deu fim espiritualmente. A gente sabe que houve um período de transição, né, onde os sacrifícios ainda eram oferecidos. Os judeus, os hebreus, os israelitas continuaram, né, com a desobediência, porque Jesus pôs fim ao sacrifício e à oferta.
né? Aqui é oferenda, né? Ele pôs fim às oferendas que se ofereciam no templo. Ele pôs fim em que sentido? No sentido de que não precisava mais realizar. Né? Se você lê a carta aos Hebreus, você vê que o apóstolo bate ali forte nisso. Não havia mais necessidade de oferecer aqueles sacrifícios, porque Jesus, na metade da última semana, ele pôs fim aos sacrifícios. Mas os judeus continuaram, né? O fim definitivo mesmo foi na queda do templo, no ano 70. Né? Só que o Senhor pôs fim lá quando ele morreu, no sentido de que ele retirou a obrigação. Aí fala, e numa ala do templo será colocado um sacrifício terrível, e até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amado, está vendo aí? Aí eu pergunto para você, se você estudar historicamente, não é muito claro que no ano 70 o fim decretado do templo aconteceu? Aconteceu. Olha a precisão histórica. Na metade da última semana, 3 anos e meio, o Senhor colocaria fim ao sacrifício. Foi o que ele fez. Então, na metade da semana, quando Jesus colocou fim ao sacrifício, começou esse período de transição. Ele morreu, ressuscitou, pôs fim, no sentido, né, ou seja, ele tirou a obrigação, não precisava mais. Os hebreus, os israelitas continuaram com a desobediência, né, continuaram. Mesmo Jesus tendo morrido, o Messias morreu, cumpriu tudo, mesmo assim eles continuaram. É o que nós chamamos de período de transição, que foi justamente desse ano 30. Se você contar até o final, até a conclusão de todas as coisas, foram 40 anos, né? Do ano 30 ao ano 70. Só que, na verdade, a última parte da semana, os últimos 3 anos e meio, começaram antes do ano 70, foi a grande tribulação. A guerra, é quando você vê que Jesus fala, né? Haverá guerras e rumores de guerras, não sei o quê. As pessoas colocam para hoje em dia. Olha, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Não, amado, ele está falando de Israel, Jerusalém e Roma. Qual é a lógica de você interpretar isso no futuro? Segunda Guerra, Terceira Guerra. Não tem nada a ver com os tempos atuais. Foi o fim da era da lei. Entende? Então, por volta do ano 66, aí chegando no ano 67, começaram esses rumores de guerra e as guerras dos judeus contra Roma. E esse período todo da grande tribulação que Jesus falou, a gente vai tratar disso mais à frente, culminou no ano 70 com a destruição de Jerusalém completa, né? E o fim do templo, como você acabou de ler. Então, a última semana aconteceu no ano 70, acabou. Como você pode botar as semanas de Daniel, no caso a última semana, no futuro? Isso não tem lógica nenhuma. Está muito claro. Na metade da última semana, 3 anos e meio, o Senhor, o ungido, colocaria fim ao sacrifício. Foi o que ele fez. Tá? Os sacrifícios continuaram, porque os judeus, os hebreus, continuaram com a desobediência. Eles continuaram oferecendo sacrifício, mas ele já tinha perdido o seu sentido. Aí houve todo esse período de transição que Jesus profetizou. Tudo aquilo que Jesus profetizou aconteceu dentro desse período, a gente vai ver mais à frente, em próximos estudos. Tá? No ano 67, por ali, começou a grande tribulação. As guerras, os ataques, né, Jerusalém contra Roma, eles passaram todo aquele período terrível até a destruição completa no ano 70. Então vocês percebem que acabou? Acabou. Teve o seu fim. As 70 semanas de Daniel estão cumpridas. Ponto final. É por isso que a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, chamando, né, a vinda de Jesus como plenitude dos tempos. Quando Jesus nasceu nesse mundo, né, ele trouxe a plenitude dos tempos. E depois Paulo chama de consumação dos tempos, dos séculos, o que Jesus fez. Veja, a plenitude dos tempos não vai ser no futuro, foi naquela época. A consumação dos séculos também. Veja só isso biblicamente. Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Plenitude dos tempos. Agora veja o versículo, mais uma vez, Hebreus 9:26. Eu vou ler a metade final do versículo.
Mas agora na o quê? Consumação. Consumação é término, né? Na consumação, no término dos séculos. Percebe que quando Paulo escreveu isso aqui, a gente entende que foi o apóstolo Paulo, né, que escreveu a epístola aos Hebreus. Quando ele escreveu isso aqui, eles estavam justamente na consumação dos séculos, vivendo aquele período de transição. Quando essa carta foi escrita e todas as demais cartas, eles estavam vivendo exatamente a transição, né? Da primeira metade da última semana para a metade derradeira. Foi um período transitório, onde ali começou o ministério da igreja, né, dos apóstolos lá para os judeus, de Paulo para os gentios e por aí vai. Houve todo aquele período de transição até que começou o que Jesus falou. Os rumores de guerra, as guerras e tudo mais. E aí os judeus passaram esses anos todos lutando até que foram derrotados definitivamente. E aí foi o quê? A parousia de Jesus, onde Tito veio para trazer o juízo de Jesus. O Tito, amado, ele foi um instrumento de Jesus para trazer juízo. Por isso que diz que Tito ali naquele caso foi o príncipe, né, que viria com o seu povo para destruir a cidade, destruir o templo. Amado, tudo foi consumado. A história comprova. A história da humanidade comprova o fim de todas as coisas no ano 70. A última semana foi concluída no ano 70. No meio da semana, o ungido foi cortado. Ele pôs fim ao pecado, aquela coisa toda. Ele acabou com o sacrifício e com as oferendas, como nós lemos. Os judeus continuaram em desobediência. Jesus pôs fim, mas eles continuaram praticando as obras da lei, os sacrifícios, as ofertas, até que começou a grande tribulação. E a última semana, a última metade, né, da última semana, foi concluída. E no ano 70 tudo acabou. E o templo de Jerusalém, assim como a cidade, foi destruída. Então, amados, eu acho que não tem dúvida, na minha opinião, quanto a isso. É tudo muito claro, na verdade, não tem muita dificuldade para se entender, porque é tudo muito, muito claro, né? Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo.